Olá, irmãos, é uma alegria estarmos aqui em mais uma célula depois de uma mensagem do domingo bem focada. Algumas coisas que o próprio texto de 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 7 falam. Alguns detalhes acerca do casamento. Mas eu gostaria que a gente pudesse pensar, que nós pudéssemos pensar nas células nessas semanas, principalmente acerca de qual é o projeto de Deus nesses primeiros versículos, que Paulo dá algumas recomendações muito claras aos casados, mas ele também trabalha um conceito que precisa ser entendido. E é o conceito acerca da vida que agrada a Deus. Para alguns, a vida que agrada a Deus é uma vida que basicamente limita o corpo físico de qualquer tipo de sentimento. E para outros, havia uma confusão no meio da igreja de Corinto, que o corpo não era importante. Então, por não ser importante, podia-se fazer o que quisesse com o corpo. E não é isso que Paulo está dizendo. Paulo trata claramente, divide dois grupos: aqueles que são casados e aqueles que não são casados, ou aqueles que estão sozinhos, ou porque já foram casados, ou porque estão viúvos. E a diferença nesse grupo fala justamente sobre uma área, a área da intimidade dentro do casamento. E Paulo, com clareza, fala das duas formas de agradar o Senhor. Que não existe como agradar o Senhor intimamente se não for dentro do casamento. Se existe essa necessidade, ela precisa progredir para essa relação oficial que é o casamento, de acordo com o que o apóstolo Paulo diz. E dentro do casamento, aí é onde ele fala, tem as suas responsabilidades, tem os seus deveres. E entre esses deveres está a sexualidade, que não é algo carnal dentro do casamento, não é um mal necessário dentro do casamento, mas muito pelo contrário, é uma responsabilidade mútua que o casal assume um com o outro. Agora, Paulo está falando muito mais do que isso. Paulo está falando sobre duas situações bem claras. Paulo fala dele mesmo e a sua decisão de estar sozinho para servir ao Senhor. E o que nós como igreja precisamos entender? Em primeiro lugar, não é necessário estarmos sozinhos para servir ao Senhor. O que Paulo está dizendo é que os casados têm mais responsabilidades com a vida comum, com a criação dos filhos, com as responsabilidades com o cônjuge, com a responsabilidade de uma casa, enquanto o solteiro está mais livre para poder servir ao Senhor. E Paulo aqui está esclarecendo, delimitando o que é possível, o que não é possível e onde é possível. Cada uma das coisas. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, maturidade, para que possamos entender que existem algumas coisas que fora do casamento não agradam a Deus, mas dentro do casamento não só agradam, como são o propósito de Deus para a vida do casal. E que precisamos andar contentes e felizes. O apóstolo Paulo não via a solteirice de uma forma ruim, pelo contrário, ele se orgulhava e ele recomendava e dizia: olha, eu recomendo vocês que sejam como eu, dentro do contexto que o apóstolo Paulo vivia, dentro do entendimento que o apóstolo Paulo tinha, até um entendimento meio equivocado da igreja primitiva, uma expectativa muito apurada da vinda de Cristo, que Jesus voltaria nos próximos dias, nos próximos meses ou nos próximos anos. Então havia um apuro em pregar o Evangelho. O que precisa haver nos dias de hoje? O desejo de falarmos do amor de Jesus. Mas dentro desse contexto, é o que Paulo dizia, que ele era feliz por não ter mais esse compromisso. Não se sabe por quê. Se Paulo havia perdido a esposa, se era viúvo, ou se ela o havia abandonado porque ele passou a servir ao Senhor. A questão é que Paulo deixa muito claro qual é a posição, qual é a função e o que nós devemos fazer e de que forma agradar ao Senhor. O Senhor tem um projeto para aqueles que estão sozinhos. O Senhor tem um projeto para aqueles que estão acompanhados dentro de um casamento. Existe uma vida que o Senhor propõe para quem está acompanhado. E uma vida que o Senhor propõe para aqueles que não estão acompanhados de um cônjuge, mas vivem uma vida sozinhos. E o Senhor se alegra em ambos e tem projetos e propósitos para ambos. E nós seremos felizes se encontrarmos a melhor forma de agradar ao Senhor,
da maneira como o Senhor nos propõe a viver nesse tempo. Que Deus nos abençoe como igreja. Podemos, quem sabe, como células, levantar quais são as perspectivas dos dois mundos e de que forma nós podemos agradar ao Senhor em santidade, tanto sozinhos quanto acompanhados. Que Deus te abençoe e que podemos, à luz da palavra, entender o que agrada ao Senhor e o que o Senhor tem preparado para esses dois grupos tão significativos e importantes, e como o Senhor deseja suprir essas necessidades e nos abençoar. Que Deus te abençoe.